Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Muito prazer, meu nome é Vinícius, bem-vindo ao Tolos Arts. Fique à vontade para deixar o like, para compartilhar o vídeo com seus amigos que também gostam de speed art. Se aconchegue e vambora. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos os guerreiros que conseguiram ver o vídeo inteiro de 15 minutos me aturando falar. Dessa vez o desafio é maior, vocês vão ter que ouvir 20, então antes de mais nada, boa sorte. Hoje eu tô fazendo a arte da Suzy, e quem raios é Suzy? Bom, Suzy é uma personagem que eu criei, não tem história, e da onde ela veio, quem é ela, por que eu tô fazendo esse desenho, porque deu vontade, sim, simplesmente por isso. Eu pensei num dia assim, nossa, esse personagem seria muito louco, fulaninho daria uma personagem muito louca, e aí eu fui e resolvi fazer, e é isso, simples assim, é daí que surgiu. A ideia veio na cabeça e eu comecei a fazer. E não pensei em história nenhuma ainda. Eu só sei que ela faz parte do mesmo universo que a Lune e que a Madine. E se vocês não sabem quem são esses personagens, passa lá no Instagram, @tolosarts. E Madine é a maga de fogo e Lune é a arqueira, com flechas de fogo e gelo. E é isso, é os desenhos mais recentes, então vocês vão conseguir achar fácil. E a Suzy faz parte do mesmo universo. Não, eu não dei esses nomes, eu pedi para as pessoas para que eu entreguei esses desenhos escolherem os nomes, sem elas saberem que estariam escolhendo nomes para o desenho. Mas eu falei assim, meu, se você tivesse um personagem, pá, como que seria o nome? Fui pedindo várias descrições, né? Que foi coisas que eu acabei aplicando no desenho. Não muito nesse, mas muito mais na Lune eu apliquei isso. E aí eu também perguntei do nome, e aí os nomes que me vieram foram esses, né? Que as pessoas passaram, então foram os nomes que eu coloquei. E, bom, primeira dica que eu tenho hoje vai ser um vídeo com muitas dicas, tentar enganchar uma na outra e ser direto. Não enrolem para fazer os seus desenhos, mas também não façam eles forçados. E o que eu quero dizer com isso? Bom, se você enrola muito para fazer um desenho, você perde as ideias que você queria nele no começo. Tipo, se você faz, nossa, tive essa ideia, se rabiscar pelo menos o esboço ou você anotar, é muito bom, né? Porque você vai manter fresco ainda tudo que você tinha pensado. Não vai ser a mesma coisa de você inventar de fazer o desenho inteiro na hora, mas é bom, caso você não esteja com tempo na hora, você pelo menos registrar a sua ideia. Porque depois ela se perde muito, às vezes você vai esquecer dela totalmente, você vai falar, caraca, eu tinha uma ideia muito boa e eu perdi ela inteira. Então, tenta registrar as ideias de vocês de algum jeito. Seja, sei lá, cria um grupo no WhatsApp, coloca lá, essa é a minha ideia. Mas também não façam os desenhos de vocês forçados. O que seria isso? Não faz, tô sem vontade, mas tem que acabar. Não. Se você vai acabar fazendo desenho forçado, em que contexto fazer um desenho forçado? Alguém te contratou pra fazer um desenho, mas você agora não tá no pique de fazer. Não deixa pra fazer de última hora, né? Mas também não inventa de fazer tudo de uma vez. Porque se você deixa pra fazer de última hora, pode ficar tudo acumulado. Você não sabe quando que vai vir, tudo acumulado, você não vai ter vontade de fazer ainda, e você vai ter que fazer tudo de uma vez e vai ficar uma bagunça. Do mesmo jeito que se você deixar pra... E aí, então, assim, não enrolem para os desenhos. Não deixe tudo por última hora, mais uma vez repetindo para frisar bem. E agora eu vou comentar um pouco sobre o processo. Bom, como vocês puderam ver, eu demorei muito para tentar encontrar alguma coisa para pôr naquele ombro, né? E por que eu demorei tanto? Bom, quando você faz uma ombreira, pode reparar que ela tem que tentar ser funcional. Quando você faz uma armadura, quando você faz muitas coisas no desenho, seu objetivo é sempre tentar deixar ele funcional. E eu fiz a ombreira e ela não tava ficando funcional, entendeu? Ela não tava me convencendo que aquilo lá realmente era ali, né? E eu não tava sabendo como encaixar anatomicamente falando. Então eu falei assim, tá, mas o ombro tá erguido, então a ombreira vai ser mais pra trás, mais pra frente, mas o braço tá girando um pouco, então como é que vai funcionar? E eu não tava conseguindo encaixar. Então eu tentei várias formas, tentei algumas coisas que eu tinha imaginado antes, não tava conseguindo. Coloquei esse bracelete que eu curti demais. E o que eu quis dizer com funcional? Bom, se a gente for pensar bem, essa armadura, que essa parte onde tá o bracelete não tem armadura, né? Tem armadura antes no peitoral, tem armadura no braço, né? Mas não tem armadura na mão, mas não tem armadura nessa parte. Então, teoricamente, essa armadura não é
se for pensar bem, essa armadura não é uma armadura que vai realmente te proteger. É tipo você usar a tiara nos Cavaleiros do Zodíaco, aquilo lá não vai te proteger. Mas é funcional. E isso é o que importa, entendeu? Então se você olhar ali, você vai falar, pô, ficou da hora, né? Pelo menos eu falei. E você vai olhar e falar, pô, ficou da hora. E você não vai pensar que isso aí não vai te proteger numa luta. Agora talvez porque eu tô comentando, mas tipo, na hora que você bate o olho assim, você não pensa isso. E então é isso, tipo, tentem sempre deixar as coisas de vocês o mais funcional possível. Porque isso é muito mais importante do que vocês tentarem deixar super real, sabe? Às vezes o real não encaixa tão bem no desenho, mas o funcional encaixa muito bem e você consegue convencer as pessoas. A ideia é que onde você quer chegar é a mesma coisa. A diferença é como você vai chegar e a efetividade com que você vai chegar. Outro ponto disso é quando eu tô fazendo a line do óculos, né? Que eu fui, arrumei, corrigi, criei uma nova camada, mesmo já estando fazendo a line art, e comecei a ajustar, comecei a alinhar, mudei a posição da orelha. Por quê? Isso entra no próximo assunto agora, que pequenos detalhes fazem a diferença, porém depende. Ali era um pequeno detalhe que ia ajudar a deixar o desenho mais convincente, a deixar o desenho mais funcional. Não era um pequeno detalhe tipo, nossa, eu errei uma curvinha de nada ali, tem uma linha passando por cima da outra, e tipo, ninguém tá vendo essa linha, mas só porque eu tô vendo ali, eu vou e paro pra arrumar, sabe? Não, essa uma linha passando por cima da outra. No bracelete, na line do bracelete, teve bastante errinhos minúsculos, mas vocês vendo dessa distância não dá pra ver, eu tô comentando porque eu sei na hora que eu fiz, mas assim, nem eu tô vendo olhando aqui agora, sabe, eu sei onde procurar. Então esse é um pequeno detalhe que não faz diferença, então não tem o porquê eu perder tempo indo lá arrumar. Agora o óculos é algo muito principal no desenho, sabe, é um lugar que você bate o olho cedo. Então, por isso que é importante você saber onde você está mirando para corrigir, né? Esse lugar que você está querendo corrigir tanto, que você está insistindo tanto em fazer a correção, ele é importante? Ele tá num lugar onde tá chamando atenção? Ele tá chamando atenção esse lugar? Uma coisa que eu recomendo é vocês tentarem jogar a regra dos terços, que é você faz um jogo da velha no seu desenho, mas medido, tipo, deixa todos os 9 quadrados que vão ficar iguais. E aí, entre os cruzamentos, vão ter 4 pontos de cruzamento. Você tenta enxergar o que está encaixado em cada um desses lugares, né? O que tem em cada um desses lugares. Isso é muito legal para você montar uma composição, mas também é legal para você reparar esse detalhe que está corrigindo. Tá entre esses lugares? Porque tá em algum desses pontos? Porque se não tiver, não tem muita questão de vocês corrigirem eles, porque muito provavelmente talvez eles não chamem atenção. Mas é muito de você analisar bem sua obra. Essa é só uma dica, usar a regra dos terços, mas isso não vai funcionar o tempo todo. Então, pensem sobre isso, né? Tentem pensar um pouquinho mais. Esse lugar que você tá mexendo é realmente importante pro seu desenho? Se não for, deixa ele quieto, sabe? Dá uma corrigidinha de nada, mas assim, não foca muito nele. Foca no resto que tem coisas muito mais importantes, muito provavelmente. E, bom, eu corrigi o óculos, como eu disse, porque tava me incomodando, pra mim tava meio torto. É tipo, quando eu comecei o desenho, no início do desenho, eu girei ele, provavelmente não deu pra ver porque eu fiz muito rápido, eu só lembrei que eu tinha feito isso quando eu vi o vídeo desacelerado. Mas, pô, pra mim fez uma diferença enorme, sabe? Tipo, eu dei um giro, eu tava fazendo ele todo torto. E, pô, beleza, isso aí deu certo, foi rápido também. Essa é outra coisa, se esse seu pequeno detalhe for rápido de corrigir, tranquilo você corrigir. Agora também não fica preso a 1 milhão de pequenos detalhes, porque esse rápido de cada um deles vai acabar te consumindo muito tempo. Bom, agora também vou para um outro assunto muito importante, que é decisões artísticas versus preguiça e medo. Tá, antes de entrar nesse assunto, eu vou fugir um pouco, nem tanto, mas eu vou comentar sobre o processo de pintura que eu tô fazendo no processo de pintura. E, bom, dessa vez eu resolvi pintar o desenho inteiro no Sai, né? Eu resolvi fazer uma abordagem diferente, porque eu tenho uma amiga pra ela que eu sempre peço todos os meus conselhos artísticos, inclusive vou deixar o DeviantArt dela aí na descrição, porque ela não tem ArtStation e ela também não cria o Instagram. Então é a vida, gente. Mas tem página no Face também, eu vou ver se eu deixo o link, e tem uma página no Twitter, então vou deixar tudo aí. E ela sempre pinta todos os desenhos dela no Sai. Ela falou assim, tipo, pinta no Sai dessa vez também, você vai achar da hora que não sei o que.
Eu acho que ela não falou pinta no sai dessa vez, eu acho que ela comecei a pintar no sai há muito tempo. Dessa vez eu falei, não, sabe, eu pintar no sai porque eu achei a base desse desenho muito sólida, né? Tipo, eu olho pra essa line e não consigo, eu pintaria esse desenho de novo 1 milhão de vezes, muito fácil. Então, é por isso que eu resolvi pintar no sai dessa vez. E aí, qual que foi o meu processo? Eu fiz a line, aí marquei uns pontos de sombra, áreas de contato um pouco mais, né? E comecei a fazer a pintura. Primeiramente eu coloquei os tons base. Ah não, o que eu faço primeiro é mexer na line. Dica dela também. Você faz a line toda em preto, depois você pega uma copião em programas de desenho. Você faz a line toda em preto. Depois você pega a camada que tá a line, põe em multiply, pega uma cor e que vai definir a maior parte do desenho e pinta a line inteira. E aí com a camada em multiply, as cores vão se misturar e ficar bem da hora, dá um efeito muito legal. Eu fiz isso nesse desenho, eu fiz isso no meu desenho anterior também da Luni. Tá lá no Insta, gente, aproveita lá, Tolos Arts. Eu tô fazendo muito merchan aqui no meu Insta, mas vai fazer o que, né? Acontece. E então, é muito legal fazer isso, então eu recomendo pra vocês. Qualquer coisa eu faço um videozinho rápido também explicando como é que faz isso. E bom, aí eu comecei a fazer, eu fiz esse negócio da line art e aí eu comecei a pintar as cores bases. Eu joguei a cor da pele, pintei a armadura, depois eu pinto o couro, pinto a esmeralda, essa pedrinha aí que tem, eu não sei que pedra que é também, vocês que decidam, vocês olham e falam, oh, rubinho, esmeralda, vermelha, sei lá, o que vocês quiserem. Aí eu pintei o cabelo e tudo isso. E aí, no vídeo do Geralt, aconteceu uma diferença. No vídeo do Geralt, eu disse pra vocês pintarem coisas super distantes, né? E, tipo, pintem com cores distantes. E aí vocês vão ver que no final vai ficar, ué, mas tem a armadura, tem a espada e tem o cabelo. Tipo, são todos tons de cinza. Mas então, além de ser um personagem só e ser fácil de distinguir, tem também que os valores desses tons pra mim estão muito claros, né? É tipo, eu sei que isso aqui é isso aqui é isso, isso aqui é isso, entendeu? Eu sei o que é cada coisa. Então são 3 tons de cinza, mas pra mim são bem diferentes. É muito fácil distinguir eles. E fora que assim, vai muito da sua praticidade, né? Tipo, se pra você não tá tão fácil de distinguir, então pô, beleza, põe umas cores aleatórias e vai pintando. Só que o que eu fiz também pra pintar, pra não me confundir, eu apagava a camada. Então vocês vão ver que eu apaguei a camada da armadura pra pintar o cabelo, apaguei a camada do cabelo pra pintar a espada. E depois eu ia alterando os valores. Pode ver que aí tá muito próximo, né? Tipo, tá um pouco mais escuro o cabelo por enquanto. Depois eu vou mudar isso, porque realmente tá próximo. Mas, ó, eu apago a camada. Depois eu faço isso com o cabelo, mesmo já tendo alterado. Então é isso que eu recomendo pra vocês também. Apague a camada e vai muito do desenho. Esse é um personagem só, o outro é uma dica mais pra um desenho com composição, com cenário, né? Eu acho muito mais prático do que você ficar apagando camada no desenho daquele tamanho. Mas para um desenho desse eu acho muito mais tranquilo, muito mais simples. Mas aí vai de vocês, eu tô passando dicas, tô passando como eu tô fazendo meus processos. E aí se vocês quiserem tentar fazer algo similar para vocês terem mais ideias, né? Para terem outros métodos, tá aí também mais uma recomendação. E aí pintei toda a base, fui jogando luz, fui jogando sombra, eu fui pintando tipo por etapas. Às vezes eu pinto a luz do desenho inteiro ou a sombra do desenho inteiro, eu gosto de começar pela sombra, a sombra do desenho inteiro e depois eu pinto a luz do desenho inteiro, e às vezes eu vou fazendo por etapas, tipo pele, armadura, espada e coisas assim. Mas dessa vez eu fui fazendo por etapas mesmo. Mas então, onde eu queria chegar é o decisão artística versus preguiça ou medo. O que foi decisão artística minha e o que foi decisão por preguiça ou medo? Bom, eu vou pegar a principal, que eu acho que assim, o que eu tava com ela na cabeça desde o início do desenho, não necessariamente com esse tema, mas foi uma decisão que eu tomei desde o início do desenho, que foi, eu vi essa pose e eu achei, que pose da hora, combina demais com o personagem, né? Eu vi uma referência de desenho com essa pose, falei, que muito louco, combina muito com o personagem. Só que aí eu também aproveitei um fator que me ajudou a decidir, foi que cobre um dos olhos, né? Um dos olhos dela tá coberto e não dá pra você, pelo menos eu não sei como é que faz essa magia, você desenhou um olho, você duplica e inverte e não sai, né? Então eu sempre tava fazendo os dois na mão, eu tô fazendo todas as minhas line arts e não sai, eu não gosto de ficar faz no sai, joga pro Photoshop só pra mexer com edição, sabe? Tipo, não gosto disso, então faço tudo direto no sai.
E aí acontece que Então, e aí acontece que, tipo, eu tava tendo muito trabalho pra fazer o olho. E aí eu falei, caraca, eu não tenho que fazer o olho, a posição ficou muito louca. Um olho dela só mostra tudo que ela precisa, sabe? Consegue transmitir emoção. Eu imagino que eu consiga colocar isso daí, tudo que eu tava pensando antes de colocar, né? Então beleza, eu consigo fazer sem o olho. Então assim, foi uma decisão artística que eu tomei, né? Eu pensei se eu realmente conseguia fazer, foi algo mais pensado, mas vou falar que foi por preguiça de querer fazer outro olho. Eu achei que a pose combinou muito, mas eu não consigo imaginar uma pose que ficasse tão legal. Realmente não. Eu não consigo imaginar uma outra pose. E então, assim. Só que eu não vou falar, tipo, nossa, eu fiz isso pensando um monte de coisa. Não. Um dos fatores que me ajudou a escolher foi que eu não ia ter que fazer outro olho. Mas assim, algo que eu peguei disso aí, de tirar um olho, foi que eu tive muito mais atenção, tipo, de focar muito mais em outras coisas. Por exemplo, eu falei que eu pintaria esse desenho 1 milhão de vezes muito fácil, porque a base de line art dele, a base de composição, a base de estrutura dele tá muito bem feita, entendeu? Então, assim, fica muito fácil colorir um desenho assim. E isso muito associo a porque eu não coloquei o outro olho, porque eu não tive que perder tempo com o outro olho. Porque vocês viram que eu ajustei só do óculos, imagina se tem um outro olho também, sabe? Então assim, foi algo que eu tirei, pô, beleza, eu parei de fazer um olho, eu deixei de fazer um olho, mas eu consegui dar atenção para muitas outras coisas. Então fica aí uma dica, se você porque assim, é muito importante você saber se o que você tá fazendo é uma decisão artística ou você tá fazendo por preguiça ou medo, né? E o que acontece? Saiba reconhecer porque é importante pra sua evolução. Se você ficar falando que é tudo decisão artística, que você não tem preguiça ou medo de nada, beleza. Mas se você tiver uma hora que fazer, você vai conseguir fazer? Entende? Tipo, você vai realmente conseguir fazer bem, vai conseguir fazer eficientemente? Se você conseguir, ok, então você sabe que é decisão artística mesmo. Mas se você não conseguir, quer dizer que você está fugindo de algo, né? Então acho assim, é importante você fazer, mas no momento que você não quiser fazer, fica essa dica de você tentar encontrar algo para você compensar, né? Então, tipo, eu não fiz o olho, mas eu compensei fazendo uma estrutura muito boa, uma estrutura firme, uma estrutura que ficou muito legal, muito tranquilo de me colorir. Né, eu pude trabalhar muito mais nisso, eu pude trabalhar muito mais na pintura do metal também. Então, fica aí a dica. Se você não vai se você não vai fazer algo por preguiça ou medo, então compensa em outro lugar, porque vai dar um peso mais legal para sua arte, sabe? Se você vai conseguir trabalhar muito mais com outras coisas. Bom, voltando a falar um pouco do processo de pintura agora. Eu fiz esse desenho com online também. Não era a ideia inicial, né? Eu ia passar pro Photoshop quando eu comecei ele, era a ideia fazer a mesma coisa que eu fiz no desenho do Garrett, só que era para tirar toda a line. Mas como eu disse, eu gostei muito, achei que ficou uma base muito legal para trabalhar. E aí o que acontece? E o que acontece? Eu tava querendo fazer um desenho com line de novo, porque fazia tempo que eu não fazia. Aí vocês vão falar, mas a gente viu o desenho do Garrett há pouco tempo, foi o último vídeo, pô. E você fez ele com line. Então, entre o desenho do Garrett e esse, eu fiz um desenho com line. Por sinal, eu vou postar ali no Instagram antes de me lançar esse aí eu vou lançar depois do vídeo. Quando você estiver vendo o vídeo, você já vai ter visto o que eu lancei e entre esses dois. E aí eu falei, tipo, pô, mano, eu quero testar mais, como é que eu faço desenho com line, como é que fica e tudo mais. Esse aí, a line sumiu muito do desenho, né? E é esse tipo de desenho com line que eu curto mais, sabe? Um que a line tá ali, você sabe que ela existe, só que você não enxerga tanto, né? E o último que eu fiz foi do Cangaceiro Cyberpunk, eu vou postar pra vocês, eu tinha feito numa collab com os amigos meus. E aí, eu fiz toda a line dele e eu falei, tá muito chato, sabe? Tá muito parado. E aí eu joguei toda aquela iluminação e eu falei, meu, ficou muito louco. E não foi na intenção de esconder a line, porque eu tinha curtido, mas pra mim tava muito morto. E aí eu joguei toda aquela iluminação, eu falei, caraca, pegou o necessário, né? Vocês vão ver no desenho lá depois. Pegou o necessário e ficou muito show. E aí eu já tinha duas experiências com desenho com line, né?
E aí eu falei assim, pô, mano, vou fazer. Acabei fazendo mais um, né? Eu tava com vontade de fazer faz um tempo. Esse desenho caiu muito bem pra fazer. E eu fiz em cima dele, curti demais o que aconteceu, né? Então, é isso. Aproveitar só pra dizer mesmo que ia ter. Aproveitar esse momento só pra dizer que vai ter um outro desenho antes desse. E vai tirar meu Insta de ordem cronológica, mas vocês que estão acompanhando aqui, vocês já vão saber que aquele desenho lá não está na ordem cronológica, né? Vou até pôr um aviso, mas vai que. Bom, antes de ir, eu vou comentar rapidamente sobre a pintura de metal. O que eu fiz aí? Comentando bem rápido. Eu primeiro defini os volumes, tipo o braço como cilindro, né? Então eu pintei as bordas, escureci. Depois eu peguei um branco muito branco e um preto muito preto e usei para fazer as luzes e as sombras, né? Eu peguei a direção que a luz estava vindo e fiz uma linha e fui bagunçando essa linha, né? Tipo ondas de rádio, sabe? E você mistura bem e põe o preto muito próximo do branco, né? Tipo, você põe o branco, aqui vai iluminar, e o preto você põe logo embaixo. E aí isso dá um contraste de metal muito legal, mas eu vou fazer basicamente isso que eu faço, mas eu vou fazer um vídeo ainda com pintura de metal se vocês se interessarem, né, para poder explicar certinho como é que eu faço, quais os processos que eu uso. Bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu, deixe seu gostei. É nóis, valeu, fui! Muito obrigado se você assistiu, deixe seu gostei. É nóis, valeu, fui!